Olá pessoal, estamos aqui no CulturaCast, um local onde a gente vai discutir casos de culturas corporativas muito interessantes e lideranças extraordinárias. Nós estamos aqui com a Mariana Hassi, que é co-CEO do Grupo Hamasa. O Grupo Hamasa é um grupo que atua no setor de automóveis, motocicletas e motoaquáticas. E é um prazer estar com você aqui, Mariana. Muito obrigado. Prazer é todo meu, João. Foi uma honra o seu convite. Puxa, muito obrigado. Eu sei que a gente tem muito assunto para falar, mas, assim, uma das primeiras perguntas que eu fiquei com vontade de fazer para você responder para as pessoas é que você se formou em engenharia, né? Sim. Mas parece que essa não foi a sua primeira opção, não, né? Como é que foi essa história de você ir parar em engenharia? João, eu queria fazer direito, né? Que é bem diferente, né? Mas o meu pai, ele era bem, assim, liberal. Ele deixava a gente escolher Ah, entre engenharia civil ou engenharia elétrica. E aí eu escolhi era engenharia na civil. cabeça dele eram essas duas opções que Essas duas existiam. opções. Muito tranquilo de escolher. A gente escolheu E uma civil. pessoa, pelo jeito, muito flexível, ponderado. Ele falava assim, ó, pode fazer qualquer curso depois, engenharia serve para tudo. Então, primeiro faça E engenharia. ele era engenheiro? Não. O que ele era? Ele é médico, ortopedista, Sei. que exerceu muito pouco da profissão, né, e se tornou um empreendedor na área da construção civil. Então, ele tem uma paixão pela construção civil. E eu imagino que você ia muito motivada, né, para a faculdade, porque quando a gente escolhe, a gente já não vai muito, né, porque Nossa. quer. Imagina quando a gente é obrigado. Você ia feliz? Eu ia chorando e voltava chorando. E qual foi o mais difícil? Entrar na engenharia ou sair da engenharia? Com certeza sair, com Sair, né? certeza. Na verdade, a gente forma com 30% da turma que você entra, né? É muito, assim, é desafiador. Mas eu É uma tinha carnificina eu tinha tanta acadêmica. vontade de formar em 5 anos que eu não podia ficar nenhum dia a mais do que os 5 anos que eu me dedicava. E direito, você tentou fazer? Eu fiz direito junto com engenharia na época, na PUC de Goiás. Junto? Mas aí durou 1 ano, porque engenharia, se você não dedica um Não tem tempo para condição. estudar em casa, aí começa a vir nota zero. Aí eu tive que trancar. Depois eu retomei em São Paulo, na FAAP, e fiz mais 2 anos. Tá trancado agora, mas um dia eu vou realizar esse sonho. Então a sua paixão é direito. Você sabe que tinha uma casa de lanches na Vida Paulista na década de 70, 80, muito famosa, porque o nome era O Engenheiro que Virou Suco. Era a história de um engenheiro que montou uma loja de suco. Então você vai ser a engenheira que virou advogada, né? Eu apresentei você como co-CEO porque realmente você comanda o Grupo Hamasa em duplicidade, duplo comando com a Sara, sua irmã. Uhum. Como é que vocês duas foram parar no comando de um grupo hoje com grandes concessionárias, 600 colaboradores, com operações em Recife, em Tocantins, em Sinop, no interior de Goiás? Como é que isso acontece assim na vida de uma engenheira? Eu tenho que contar primeiro que o fundador é meu pai, né? Ele fundou o grupo com a construtora e depois eles adquiriram uma concessionária Toyota em 1992. Uhum. E nós somos uma família de 4 irmãos, né? 92, Toyota só tinha um produto, né? Quem me lembra era Só Bandeirante. A Jeep gente Bandeirante. é, Isso. temos as fotos antigas lá da Que hoje se concessionária. tornou o Land Cruiser, um ícone no line-up da Toyota mundial, com fila de espera. E por isso, infelizmente, não chega no Brasil mais. Chega no né? Brasil, mas era o nosso antigo e velho Bandeirante. Isso, exatamente. Então, assim, ele adquire a concessionária em 92 Uhum. e eu e a Sara somos as mais velhas, gêmeas, né? Eu entro para a operação de concessionária em 2007. Ok. E a Sara estava, na época, com o hotel, que o grupo tem hotel também. Ela estava com o hotel. Mas, assim, eu via que o desafio que a gente tinha com concessionária era muito grande e a gente precisava ter ali 2 braços, né? Um para o lado comercial e uma pessoa
para o financeiro. Então, a Sara tem uma cabeça mais exatas mesmo. Eu falei, Sara, vem ajudar, porque eu sozinha não consigo. E a gente querendo também crescer o grupo. Então, eram muitos desafios, né? E aí ela veio e ficou com toda a parte do back-office, financeiro, contabilidade. Hoje ela está com Também é outra que RH. não teve muita opção também fez Mas engenharia? não, eu posso te falar, ela queria fazer. Ela Ela... era a única que queria fazer. Que a Raquel queria fazer medicina, eu queria fazer direito e ela queria fazer engenharia A mesmo. Raquel conseguiu fazer medicina? Não. Também Nem não. medicina ele deixava. Vai fazer engenharia. Engenharia. Certo, muito bom. Depois podia fazer o que quisesse, mas tinha que fazer engenharia primeiro, então. Tá certo. Quando eu falei para vocês o tamanho do grupo, você pode dar uma noção para a gente qual é o que representa o Grupo Ramasa hoje? Hoje a gente está com 16 lojas, né? Esse ano a gente deve passar aí para umas 20 e poucas, né? Pelo plano de expansão do grupo para esse ano. Uhum. Vendemos entre veículos e motocicletas o ano passado quase 5.000 unidades. Uhum. E o grupo está em alguns estados, né? Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pernambuco. Com hotelaria a gente também está em Alagoas. Excelente. Então vocês estão no setor de automóveis, motocicletas, motoaquáticas, né? UTVs e ATVs, que são UTVs, quadriciclos. são os né? quadriciclos. Estão também no setor de hotelaria, Sim. com duas ou três Temos operações. duas operações que são administradas por nós, é uma rede nossa que chama Samarino, e temos hotéis que são arrendados para a Accor, administrados pela Accor. Tá, pela bandeira Accor. Isso. E tem também fazenda, é isso? Isso, estamos no agronegócio, estamos também na construção civil. E eu acho que é isso. Acho que talvez faltou, sei lá, uma linha aérea aí, alguma coisa, né? A gente tem administração de portos, né? E aeroportos. Tem, então, no Porto Seco de O Goiás. Porto Seco, e a gente administra também o aeroporto de carga de Belém do Pará. Muito bom. Como é que funciona Duas Irmãs tomando conta? Vocês se alinham o ano todo, 365 dias do ano, dá umas escapadas de vez em quando. Como é que vocês se organizam depois? Olha, é difícil, é óbvio que a gente não concorda em tudo, mas apesar de gêmeas. Apesar de gêmeas, as pessoas acham que gêmea é idêntico, né? Mas a gente pensa super diferente, só que a gente se alinha em 99% das decisões, a gente tende a pensar igual, mas é óbvio que a gente, em algumas situações, uma acha que deveria ir por um caminho, outra por outro, mas a gente consegue chegar num consenso, e principalmente com a ajuda do João Cordeiro. Bom, eu já testemunhei elas se desalinharem. E assim como já vi vários sócios isso acontecerem. Mas o que elas têm de característica muito interessante é que é a velocidade com que elas se realiam. Então, assim, do mesmo jeito que se desalinham durante 3, 4 minutos, 5, 7 minutos, passou disso, já estão falando de filho, já estão falando de almoço no domingo, já estão falando de outros assuntos e se entenderam daquele tema que se desalinharam. Então, isso é algo muito saudável que vocês têm. Nunca ficamos brigadas. Nunca, né? E sem falar. Sem conversar, não tem bico uma com a outra. Não, mas já quebramos pau. E a gente não quebra mais, né, João? A gente tá super... Eu ouvi dizer que vocês estão... polida. Então, agora tá tranquilo, porque a gente conversa sem brigar, apesar de que quando tinha briga, não tinha ficar de mal, então... E também tem uma coisa interessante que vocês vão fazer agora, pela primeira vez, assim, formalmente, um off-site entre vocês três, né? Entre vocês, as três irmãs, que vão pela primeira vez se juntar formalmente numa sala isolada, em outra cidade, num hotel, um dia e meio, só para falar do futuro da empresa. Isso é algo muito importante, porque a gente sabe
para ir para um encontro desse, é muito comum a gente ter que abrir mão de algumas ideias e acatar outras e assim por diante, né? Isso. E eu acho que isso mostra uma maturidade muito saudável de vocês. E Parabéns. a ideia disso também é participar um pouco mais a Raquel, que não está conosco no nosso dia a dia, né, das estratégias que nós estamos ali traçando, eu e a Sara, mas a gente tem que, em alguns momentos, participar a Raquel também. Então, a ideia também é essa, né? Verdade. E, afinal de contas, o negócio também é dela, né? Ela Sim, pode não estar presente, mas ela tem a responsabilidade sobre o sim. negócio. O Hamas eu poderia traduzir por razão, magia, e E satisfação. satisfação. É isso mesmo? Ou É, você tem alguma observação para falar sobre o nome? esse nome foi criado pelo meu pai, né? E ele nasceu das iniciais dos nossos nomes. Então, é a Raquel, Mariana E e Sara. Sara. Ah, legal. Mas hoje, o slogan é razão, Magia magia. e satisfação, que é um slogan tanto para o mercado quanto interno, né? Principalmente interno. Muito ótimo, muito bom e muito feliz quem foi que elaborou essas palavras. O que levou você a se interessar por cultura corporativa? Porque é um tema distante da engenheira, distante da advogada que está dentro de você e não muito próximo também de quem comanda uma operação de negócio. Não é todo operador de um grupo de concessionárias que espontaneamente vai se interessar por cultura. Como é Uhum. que surgiu em você essa curiosidade e como é que foi esse Eu movimento? acho que veio de algumas conclusões que a gente acaba tirando do que a gente está vivendo. Por exemplo, a gente via que uma loja, ela tinha uma atuação diferente de outra loja. Então, quer dizer, as nossas lojas, elas tinham muito a cara do gestor daquela loja. Uhum. Então, não tinha um padrão, né? E às vezes não era o nosso jeito, não era o que a gente gostaria. E aí eu acho que a gente também veio com essa estratégia de expansão. A gente falou como que a gente vai crescer dessa forma, cada loja fazendo do seu jeito. Nós vamos ter que ter gestores que pensam como nós. Como a gente vai selecionar isso? Um gestor que já entra pensando como a gente? Acho que é impossível, né? Então, assim, e a estratégia, né? Como é que a gente vai fazer a estratégia se ela não chegar lá na ponta e as pessoas conseguirem implantar da forma que a gente está planejando a estratégia aqui em cima? Então, assim, acho que é a conclusão de vários questionamentos e de vários desafios. E aí eu comecei a pensar sobre isso, comecei a estudar o assunto, comprei Uhum. alguns livros e eu estava, aonde que era? Eu até te contei, João, acho que no aeroporto. Eu estava no aeroporto de Congonhas e vi o livro do João Cordeiro. Aí estava lá, Culturability, foi o primeiro livro que eu li. E Olha só, aí eu não lembrava disso. eu te contei, acho que na nossa primeira conversa, que me perguntaram assim, como é que você chegou na gente? Eu falei, por causa do livro. Por causa do livro que estava na livraria, que estava no aeroporto. Que estava no aeroporto de Congonhas. Aí eu comprei o livro. Eu gostei tanto do livro que na volta eu fui lá e comprei outro. E aí acabou. Não tinha, só tinha 2 unidades. A que eu comprei na ida e a que eu comprei na volta. Aí o segundo eu dei para a gestora de RH. E aí porque o meu eu rabisquei ele inteiro, né? Ele tá todo rabiscado. Você Que é assinou ele cintilento, depois, né? ele tá todo. E como E é que aí eu foi vi que você? eu falei assim: é isso que a gente tem que pôr. A gente tem que começar com isso aqui. Uhum. Depois que a gente conseguir colocar um trabalho de cultura, nós vamos colocar juntas as estratégias. Não adianta eu traçar a estratégia agora e não começar um projeto de cultura no grupo. Então, foi por aí, entendeu? E como é que foi chegar para a Sara e contar isso para ela? Porque, assim, eu estou imaginando o diálogo, não é assim que um sócio chega para o outro e fala assim: olha, eu estudei, acho interessante a gente repensar a cultura, e o outro sócio fala: ah, ótimo, achei uma excelente ideia. Né? Você teve que Você convencê-la? sabe que ela é números, né? Sim. Aí ela já tinha visto um negócio, uma consultoria de cultura que fazia aquele diagnóstico que sai um relatório dessa Ah, grossura, que verdade, é. cruza várias informações e sai gráficos. Muito bonitos os gráficos. Mas eu olhei, Faço o que com aquilo?
aquilo. Eu sou de letras e não de gráficos, tudo bem, a gente trabalha muito com gráfico, mas eu não vi uma aplicação prática daquilo. E a Sara estava meio que, não, vamos contratar uma coisa dessa, porque a gente tem que fazer esse diagnóstico. Eu falei, Sara, eu faço esse diagnóstico, eu faço o que com isso? Então, assim, a gente tem que ir direto para uma coisa mais prática. É. E aí foi quando eu comecei a falar, vamos conversar com o João, você precisa ler o livro, ela na época não tinha lido ainda, mas eu vinha falando e você estava tentando marcar com ela e a gente sempre postergando, né? Aí depois você falou, você teve uma atitude ótima, eu estou indo independente de qualquer coisa. Estou indo aí. Quem convenceu ela foi você, João, o mérito foi seu, não foi meu. A gente sabe que essa é uma jornada longa, né? Que leva tempo. Como é que está na mente de vocês essa noção de tempo? Eu sei que se tudo fosse possível, a gente gostaria que se transformasse a cultura em meses. Mas quando a gente fala em transformar a cultura, nós estamos falando em transformar pessoas. E não é bem assim, né? Como é que está esse nível de entendimento entre vocês sobre o tempo desse processo? A gente acha que a evolução ela foi mais rápida do que a gente imaginava lá atrás. Apesar da gente querer que fosse rápido, a gente tinha consciência de que não seria, né? Que isso era realmente um processo. Até porque a gente queria que tivesse consistência. Não era para fazer uma coisa muito louca, para mudar de uma vez por todas assim, tudo de uma vez e depois não continuar, né? Então, a gente queria alguma coisa que perdurasse. E por isso a gente sabia que seria um pouco mais lento. Mas eu vou te falar que me surpreendeu a transformação que já ocorreu do nosso início, que está fazendo agora 1 ano, né? Que a gente começou o processo. Então, eu acho que já mudou muita coisa. A sua percepção é na liderança, na dinâmica entre vocês duas, nos processos, aonde você mais percebe? Na verdade, a dinâmica entre nós duas foi a primeira coisa que mudou e achei que foi muito rápido. Isso foi logo no começo, né? O que a gente achava que ia ser mais difícil era chegar lá na ponta, tudo que a gente estava passando. Isso que a gente achava que não ia ser rápido. Mas hoje, se você conversar, às vezes, com um mecânico ou com um vendedor, que são pessoas que não estão tão próximas da gente, eles vão falar razão, magia e satisfação, eles vão falar várias coisas que a gente está colocando aqui, né, O vocabulário deles mudou, né? Mudou. A verbalização deles. Mudou. E o pensamento de que a gente vem colocando do foco no cliente, né? Tudo isso a gente vê que está chegando lá. Então, é realmente surpreendente isso. Existe um pensador francês ele é na área de linguística, né? E linguística estuda culturas, né? E ele entende que num processo cultural existem 3 elementos muito importantes, que é a instituição em si, se a pessoa está numa instituição religiosa, militar ou corporativa, né? Os rituais que essa instituição tem, e vocês ali foram implantando rituais, que daqui a pouco a gente fala, e ele também fala da linguagem, da verbalização, o que as pessoas falam, né? Então, quando a gente percebe que mudou a verbalização do indivíduo, é o sinal que a cultura, de alguma forma, chegou na mente dele. Isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta seguinte. O setor que você atua é um setor basicamente masculino. Sim. Eu não conheço no Brasil, posso estar equivocado, alguma CEO de uma montadora no Brasil, certo? E o C-Level, tirando uma ou outra diretora de marketing, também você não vê, né? Então, quando você vai num encontro da Favea, por exemplo, ou de qualquer outro órgão, é um ambiente masculino. Do lado dos concessionários, tem um ou outro caso de operadoras femininas, né? Agora tá realmente tendo, né? Há um tempo atrás não tinha. Não tinha. Acho que há 5, né? Talvez 10 anos atrás, com certeza não tinha. Então, minha pergunta é o seguinte. Primeiro, assim, quantas colegas a Mariana tem, aproximadamente? E como você
percebe esse ambiente? Se você percebe que eles olham para a gestora feminina com atributos que os colegas masculinos não têm, se eles tratam igual, se você nota alguma diferenciação, se tem piadas, brincadeiras, como é que é esse ambiente quando você visita a fábrica, vai nos encontros? Uhum. Assim, o que está tendo hoje, que a gente percebe, já é uma segunda ou terceira geração, né, na empresa, e aí sim a família concordou de ser uma mulher que vai assumir esse papel de CEO no grupo, né? Uhum. E aí eu diria que deve ter, não sei, talvez umas 4 que eu convivo assim nos eventos, né? Cabe na palma da mão, vamos É falar. muito pouco. Isso. É, Mais novas ou mais velhas que você, ou mais ou menos da minha idade. sua idade? É. Tá. E assim, o que eu percebo é que tem ali um choque de geração. Talvez o pessoal que é mais da nossa idade Uhum. tem um respeito e trata como uma normalidade isso, né? Ah, tem mulher que está lá à frente do grupo tal e isso é indiferente. Eu vejo um certo preconceito de uma geração mais velha. Uhum. Então, eles respeitam mais. Se tiver, por exemplo, uma opinião de uma mulher e a opinião de um homem, os dois têm a mesma idade, eles sempre vão dar um pouco mais de crédito para a opinião do homem, até porque é uma coisa assim, mulher não entende carro. Na cabeça deles ainda isso é muito forte, né? Nesse processo seu de entrar na empresa e começar a se desempenhar, você foi desde o início respeitada como uma diretora, como uma CEO, ou você teve momentos onde algum executivo, ou até mesmo um fornecedor, ou eventualmente uma montadora, que meio que fez corpo mole para uma orientação sua, ou não te ouviu muito por você ser mulher? Quando eu entrei na empresa, João, o pessoal estava acostumado a se reportar ao meu pai, né? Uhum, Então, algumas situações e tudo eram levadas para ele. É uhum, óbvio que num primeiro momento eu também não fui chegando com autoridade, né? A gente tem que primeiro começar entendendo os processos, entendendo o que está acontecendo. Então, eu uhum. procurava ficar também um pouco mais na minha e fui deixando, mantendo a situação como era. Até que chegou um momento que a gente foi percebendo que tinha que tomar decisões difíceis e eu precisava do apoio do meu pai para me dar essa autonomia, para poder realmente direcionar para o que a gente queria, né? Então, quando ele me passa essa autonomia, eu começo a querer implantar algumas mudanças. E aí sim, você toma, né, toda hora um chapéu Uhum. de Então teve você me situação que manda você uma teve coisa, que eu valido de outro jeito com seu pai e sigo, né? teve situação que você teve que se impor. Sim, até Isso. a ponto de ter que fazer algumas demissões exemplares para poder demonstrar, olha, aqui existe um comando, se você não quer seguir, você vai precisar Claro, procurar um outro lugar, porque nós vamos seguir nessa linha. entendi. Eu sei que, no teu setor se lida muito com inventário, né, com estoque de peça, pátio com carros de novos, seminovos, acessórios. Mas existe também um estoque, um pouco preocupante, que é de líderes, né? Sim. Eh, eu queria que você falasse um pouco o quanto que como é que você lida com esse estoque de líderes, o que que você está fazendo para formar líderes, se você pega líderes do mercado ou se você eh, está indo para um caminho de formar seus próprios líderes. Me fala como se eu não soubesse de nada. Tá bom. Pelo crescimento que a gente está prevendo para esse ano, né, e que começou o ano passado, a gente acabou não tendo esse estoque. Uhum, Então, hoje a gente sente na pele aí o que que foi não ter pensado nisso com mais antecedência, né? E ok. aí, quando a gente começa esse projeto de cultura o ano passado, a gente começou a colocar isso
como uma das prioridades. Então, a gente tem hoje no grupo a escola de líderes, a gente tem as convenções para os líderes, né? Estamos colocando agora a escola de negócios, onde a gente vai pensar alguns líderes vamos colocar assim, do baixo escalão, né? Que são coordenadores, supervisores, para começar a fazer um trabalho de uma liderança mais sênior e futuramente poderem ser gerentes sênior ou diretores. Então, hoje a gente está dependendo de um estoque do mercado. Infelizmente, poucos líderes cresceram conosco, né? Recentemente, a gente teve aí a formação de um dos nossos gestores de uma marca, né, que veio com a gente desde baixo, como consultor técnico e tudo, e hoje é o nosso diretor de uma das marcas. Então, isso foi muito bacana, mas assim, é pouco perto da quantidade de líderes que existe no grupo. Que a empresa vai precisar. E que vai precisar para esse ano, por exemplo. O nível de preocupação e prioridades que uma pessoa na tua posição tem em relação ao negócio são vários, né? A gente sabe que esse é um segmento que ele, inevitavelmente, ele precisa ser um pouco alavancado com recursos financeiros de instituições, de bancos. A gente sabe também que vocês lidam com demandas das montadoras. Algumas montadoras trabalham pressionando o concessionário a receber um lote de veículos, né? E ou às vezes porque é estratégico, ou às vezes porque cai naquele famoso me ajuda aqui, né? Que eu tenho meta para bater. Então tem uma série de desafios, tem os desafios tributários, fiscais, são várias frentes de entrada de dinheiro que você tem, que você pode receber dinheiro vendendo um carro novo, vendendo um carro usado, trocando um óleo, fazendo uma revisão, colocando um acessório. Assim, e quando chega acessório tem roupa, então além disso tem tamanho P, M, G. Assim, o nível de complexidade de entrada de dinheiro, de itens que vocês têm é enorme. Em que nível que chega na escala a preocupação com o fator humano? Ou seja, o quanto que hoje o fator humano é um tema preocupante ao ponto de disputar com essas outras questões espaço na mente e na agenda de uma gestora? Hoje ele está ali nas prioridades, né, top da lista, porque a gente sabe que tudo isso aí, tudo que você falou aqui, ele também não vai bem se eu não tiver boas pessoas operando tudo isso, né? Pessoas bem intencionadas, honestas, motivadas, que trabalhem com amor. Então, não adianta eu fazer uma gestão de todo esse resto se eu não tenho pessoas boas nos ajudando. A gente não faz nada sozinho. É um segmento que a gente depende muito de gente. A gente percebe que, às vezes, a gente troca um gerente da loja e a loja sai do vermelho para o azul em 2 meses. Então, assim, e sai de um estoque, às vezes, altíssimo. O gestor que está ali, ele resolve várias coisas. E ele também não resolve sozinho. Ele resolve com um time que vai vender para ele, para ele não, né, que vai se engajar com o projeto, né, então a gente percebe o quanto a gente precisa de ter as pessoas engajadas e comprometidas com os nossos propósitos. Então, isso tem que estar ali em primeiro lugar, porque o restante é muito mais fácil de fazer a gestão se a gente tem pessoas com esse nível de engajamento. Analisando os dados da Anfávia, o mercado brasileiro de automóveis, nos próximos 5 anos, deve chegar a 4 milhões e meio de veículos vendidos ano. Que a gente nunca vendeu isso, né? E sendo quase a metade, veículos eletrificados, híbridos ou 100% elétricos, né? Qual é seu pensamento? Você concorda com essa previsão da Anfávia ou você acha que é menos, que é mais, que é isso? São duas coisas aqui, né? O número, se vai chegar nesses 4 milhões e meio. Isso. Eu tenho um pouco de dúvida por causa do preço dos veículos e o poder de compra do brasileiro, então eu acho que está muito interligado aí essa questão com o volume que vai ser vendido. A gente já teve um volume muito maior do que é vendido hoje, por exemplo.
E só que, por outro lado, a gente tinha patamares de preços de veículos novos muito mais baixos, Sim. né? Hoje a gente tem um Tanto é que mercado até tinha o conceito de carro popular. popular que Hoje praticamente não não existe. existe mais carro É. popular, né? Então, e isso provocou, inclusive, um aquecimento das vendas dos carros usados, que hoje está bem aquecido esse mercado, e também de motocicletas. O mercado de motocicletas cresce, assim, a 2 dígitos todos os anos. Então, porque justamente o brasileiro está tendo que substituir o automóvel pela motocicleta, né? Por uma questão de preço mesmo. E aí, com relação ao veículo elétrico, a Toyota, por exemplo, não aposta no puramente No elétrico. 100% elétrico, né? Então, a Toyota é do híbrido. Ela Uhum. acha que o 100% elétrico não é para o mercado brasileiro, porque é um país de uma extensão enorme, né? Você, às vezes, vai sair da sua casa para ir para um sítio, para uma fazenda, você vai percorrer 500, 1.000 quilômetros. Então, quer dizer, como é que você vai ter essa rede de abastecimento? Nós temos aí muitos desafios para conseguir realmente emplacar o 100% elétrico no Brasil, Uhum. principalmente por conta desses pontos de abastecimento do carro. As distâncias são enormes. Apesar que o brasileiro parece que teve uma adesão muito grande, né? Para Teve mais no híbrido do que no elétrico, Uhum. mas o elétrico ainda é um segundo carro na família. É verdade. A família não fica só com o elétrico, entendeu? A família tem que ter um carro a combustão para poder falar, não, a gente pode ter agora também um elétrico, então que seja 100% elétrico. Mas normalmente eles não vão viajar com esse, eles vão viajar com o carro. Ele quer ter, né, o carro a combustão caso ele precise fazer um trajeto mais longo. Então, ainda existe isso. A Toyota, acho que até a Hyundai também, eles estão investindo no combustível lá de hidrogênio, né? Sim, Hyundai. Tem uma pesquisa já bem avançada nesse sentido. A Toyota está junto na pesquisa do hidrogênio, Uhum. que é uma outra fonte, né? Que ainda não está aí no mercado disponível, mas tem grande chance de entrar. E se ela entrar, eu acho que vai ser realmente considerada. Então, assim, para mim, hoje é uma incógnita, até porque depende do tempo que eles vão conseguir desenvolver o motor de hidrogênio, né? Dependendo de quando eles vão conseguir entrar com esse motor realmente no mercado. E aí, 2030 ainda é uma incógnita, eu acho. Você também, em breve, vai inaugurar uma nova operação que é de uma marca e onde você vai vender carro 100% elétrico, né? Vai ter 100% elétrico. Qual é essa marca e o que você espera dela? Onde vai ser? Ela é uma marca chinesa que chama Omoda EJ-Co. Na Uhum. verdade, são duas marcas que trabalham juntas, né? E eles têm os carros que são 100% elétricos e tem uma linha de híbridos também. Uhum. Eles pretendem instalar a fábrica deles em Jacareí e produzir, os híbridos seriam flex, né? Serão flex. A nossa loja é Goiânia e Anápolis, que é uma cidade próxima de Goiânia, que a gente deve estar inaugurando agora esse mês de abril. São carros premiums, né? Até onde eu vi o line-up. Na verdade, é um segmento, a fábrica é a Chery, né? Uhum. E essas duas marcas são marcas A marca premium premium da da Chery, exatamente. Como é que, voltando a gente a falar de cultura, hoje tudo que você viu, os livros que você leu, o processo que você está conduzindo, você e sua irmã na empresa, se você tivesse que compartilhar uma recomendação ou um conselho para algum empresário ou empresária que está pensando em faço, não faço, estudo mais cultura ou não, o que você diria a eles? O que você recomendaria? Olha, eu acho assim que vale a pena para qualquer empresa de qualquer tamanho. Que é uma coisa que eu acho que eu colocaria na agenda no começo, entendeu? Acho que a gente demorou. Uhum. Mas, de qualquer forma, eu acho que a empresa tem que estar aberta, os seus sócios, a ter essa sinergia, né? Talvez os sócios não concordem em tudo, mas eles precisam estar abertos a receber ali
a receber uma consultoria que seja, para que eles possam se alinhar porque Uma visão de fora, né? exato. Eles precisam estar abertos a se alinhar, porque de repente tem sociedade que eles não querem. Então, talvez seja difícil implantar cultura nesse caso. Ah, esse processo passa muito por como as decisões são tomadas numa Isso. empresa, e as decisões caem muito no âmbito da governança, né? Uhum. O, Como é que está a governança hoje, do grupo? Em que estágio está? E o que você espera para o futuro em termos de consolidação da governança? Hoje a gente já está implantado o conselho executivo, né? Que a gente tem as reuniões semanais do Comex. Uhum. Então, Antes não isso tinha. não tinha. Tá. E E mudou o quê? Isso. as decisões são tomadas em conjunto, muitas decisões são tomadas em conjunto. Uhum. É uma oportunidade ali na reunião também das sócias, né? Eu e a Sara, a gente expor algumas coisas que são diretrizes, né? Que a gente tem a oportunidade de estar passando para eles, e se alguém discordar, pode respeitosamente discordar, mas a gente tem que sair dessa reunião com uma definição que todos abracem, que todos comprem e sigam, né, em frente, para não ter desalinhamento depois que sai da reunião. Então, a gente tem mais esse aspecto. E eu acho que esse primeiro passo é o Comex. A gente vai começar agora com o conselho familiar, com reuniões um pouco mais frequentes, eu entendo, né? A gente começa fazendo um off-site agora em abril, mas imagino que a gente deve implantar reuniões um pouco mais frequentes e estruturadas, porque algumas decisões da família não são feitas com tanta formalidade, né? São tomadas de uma forma um pouco mais informal ainda, porque ainda estamos falando da segunda geração, né? Não tem tanta gente participando. Isso. E requer um pouquinho de protocolo, né? Isso. Quando a gente envolve família, quando a gente envolve propriedade e o negócio, né? São três conceitos que gravitam, mas eles se juntam, né? Como se fossem três círculos, né? A família, a propriedade e o negócio. Mas quando o negócio cresce a propriedade, e aí necessita protocolos Sim. familiares e de governança A gente para tem o fazer a pacto gestão. familiar, mas que eu acho que a gente pode estar sempre melhorando, né? Isso. E algumas regras para as próximas gerações que a gente também está dentre os próximos passos aí que a gente vai melhorar. Está descrito, mas de uma forma mais sucinta. Eu acho que a gente tem que detalhar um pouco mais. Então, a gente tem que evoluir nesses papéis, nessas formalidades, nesses protocolos, para não ficar informal, né? Ficar realmente uma definição que tenha que ser seguida depois. Quando você olha a empresa as pessoas e vê os movimentos, eu acho que vocês fizeram algumas coisas bem marcantes, como, por exemplo, o uso do tag name, né? Da plaquinha com o nome. Aquilo deu um impacto, né? De pertencimento nas pessoas, Foi. né? É interessante Então, isso. quando você olha para isso e olha o engajamento, a gente vê as pessoas todas uniformizadas na empresa com as camisetas polos, e que vocês usam, que aliás ficaram muito bonitas as camisetas, e que você faz questão de usar, eu vejo muitas vezes você com ela, né? Quando você olha tudo isso, o que te dá mais orgulho? Que eu sei que você que é muito agitada, você sempre vê o que está faltando, né? É. Eu sei, sempre você vê coisas que poderia fazer, operações que você poderia abrir, marcas que você poderia apresentar. Sempre a lista do que está faltando é grande. Mas se você der uma paradinha e falar, puxa, não, isso aqui é conquista, isso aqui eu tenho orgulho. Do que você tem mais orgulho? O que eu tenho mais orgulho é de ver o orgulho que eles têm hoje de pertencer ao Grupo Ramasa. Entendi. Então, isso para mim é uma alegria muito grande, de ver como eles estão orgulhosos. E você percebe isso no olhar, na fala? Na fala deles com outras pessoas, da forma que eles falam até pro cliente do grupo,
Então, é muito bacana. Eu leio todas as verbalizações de cliente, né, o João? Não sei se você sabe Não, não disso. sabia. Não Leio sabia. todas as verbalizações, É? porque o cliente ele pode simplesmente responder, né, dar as notas e pronto. Mas se ele espontaneamente Se verbalizar manifesta? e falar assim, olha, eu gostei especialmente do atendimento de alguém, e aí ele verbaliza isso, isso chega para mim. Hum. Então, todas as ruins e boas, todas chegam para mim. E eu vejo algumas verbalizações de cliente falando, nossa, é interessante como ele tem orgulho da empresa, vocês estão de parabéns. Então, assim, algumas verbalizações de Olha, cliente vão é nessa. É, no coração do cliente, né? e alguns clientes falam assim, aqui no grupo todas as pessoas me tratam muito bem e a gente percebe como eles são bem treinados, entendeu? Assim, só que não é treinado, eu digo que assim, é uma vontade espontânea de agradar. Então, a gente conseguiu despertar neles uma vontade espontânea de agradar o cliente. É porque se você vende 5.000 veículos no ano, nós estamos falando de, bem ou mal, coisa de 450 mês. A chance de você desagradar alguns é grande, né? É uma questão de Sim, estatística. sim. Então, se você está conseguindo esse volume com esse nível de atendimento, é um ótimo sinal, um bom motivo de orgulho. É. E eu faço questão, muitas vezes quando tem o nome de uma pessoa, eu falo, me dá o contato do vendedor e tal. Aí eu mando a verbalização do cliente e mando parabéns para o vendedor. Então, eles também ficam, todo mundo. Retroalimentado. Exatamente. Todo mundo quer receber um elogio. Você, é, vocês também fizeram uma ação muito interessante, que é de consolidar num único espaço todo o back-office, né? A retaguarda que estava espalhada, 3 ali numa concessionária, 10 ali na outra, 20 ali. Vocês fizeram um investimento, construíram, juntaram tudo, colocaram num espaço só, né? Queria que você falasse qual o nome que vocês chamam esse espaço e qual é a diferença que você notou que isso deu na cultura, na relação das pessoas, ou se você acha que não deu nenhuma diferença. Então, antes a gente tinha isso espalhado até para uma questão de economia mesmo, porque Uhum, normalmente as lojas elas tinham um mezanino. E a gente falou, uhum, bom, a gente tem esse espaço, por que que a gente vai colocar escritório em outro lugar se todas as lojas têm esse mezanino ocioso, né? certo. E aí a gente começou a falar, olha, nessa loja aqui fica O RH marketing. e marketing, nessa outra aqui fica agendamento e não sei o quê, financeiro, enfim. Então, a gente separava os departamentos para ocupar esses espaços. Até que a gente chegou à conclusão de que isso estava alimentando os silos, Uhum. né? Não estava contribuindo para Cultura única. uma cultura única, onde todo mundo sabia o que o outro faz e que quisessem se ajudar, né? Então, assim, a gente percebeu que esse era um dos fatores que prejudicava essa tentativa de união, né? De implantar a cultura unificada e unida. E aí a gente viu essa oportunidade de fazer uma reforma enorme em dos prédios, né? Ia exigir um investimento realmente alto para levar o escritório inteiro para lá, mas a gente decidiu fazer porque a gente viu que era uma oportunidade de implantar a cultura de uma forma mais eficiente. Já faz quanto tempo que está funcionando A gente essa? mudou em abril, vai fazer um ano, E, e a gente colocou o nome lá de Centro de Apoio Ramasa, que a gente chama de CAR, uhum. e por uma sugestão do João, né, que chegou nesse nome, depois de muita discussão, É verdade. veio com essa ideia brilhante do nada. Eu querendo uma coisa, a Sara outra, o João foi lá e falou assim: por que não põe CAR? Eu falei: as duas, né? É isso. Agora eu gostei. Não, porque assim, o nome técnico é um CSC, que é Centro de Serviços Compartilhado. Mas eu lembro que a Sara falou: não podemos usar siglas, João, porque eles vão fazer piada com tudo. É. Daí eu falei: e vocês riem? A gente ri porque as piadas são boas. Eu falei: então, nós temos dois problemas. Um é uma cultura de rir, de sigla da própria empresa, e outra são os sócios, as sócias que riem dessas piadas, A né? gente faz auto-bullying e ri. É isso, faz auto-bullying. Então, a gente vem tratando isso aos poucos e eu acho que ninguém fez piada com o CAR, né?
Não, Que, com carne não se, houve eu, piada alguma. se fez, não chegou pelo menos até nós, né? Ninguém teve essa criatividade, João. É, Então deu super certo. deu super certo. Mas deu super certo também a integração. Isso. É isso que eu ia te perguntar. Qual é a diferença que você sente Nossa, a de diferença é total. que era antes e o que teria que ter para você voltar ao modelo de antes? De cada um espalhado num canto. O que teria que O ter? que teria que acontecer para fazer isso? Não, impossível voltar, João. Não volta. Não volta, impossível voltar. Na verdade, teve departamento que teve muita resistência para ir, porque, eu estou num bairro que é perto da minha casa, todas as pessoas que estão nessa unidade aqui são desse bairro e ninguém quer ir porque agora é em outro bairro. Tem essas coisas sempre, né? Uhum. Aí, só que a gente falou, não, mas vocês vão gostar, é um espaço muito mais legal e tudo. E aí a gente teve um trabalho de convencimento. Mas hoje, se você perguntar se eles querem voltar, mesmo que seja para o bairro onde eles moram, eles não querem. Olha, Então, assim, porque além de ser um ambiente onde eles se encontram e eles resolvam com muito mais facilidade os problemas que sempre tem conflitos entre áreas, né? E eles vão ali e já resolve, e tem uma empatia, porque eu tô vendo a pessoa. Então, eles tinham muito essa coisa de falar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, e assim, parece que não resolvia, sabe? Ninguém tinha uma boa vontade de pegar para resolver. Quando eu sei quem é que está pedindo, é o meu colega, eu encontro com ele aqui, parece que é diferente, né? Então, eu acho que eles hoje não têm vontade de voltar. E, além disso, o escritório também tem um ar muito mais profissional, né? Toda a estrutura, tudo que é oferecido. A gente coloca, por exemplo, ginástica laboral, tem várias coisas, porque é para bastante gente, então vale a pena a gente criar coisas que sejam, né, benefícios para eles. uhum. E hoje eles não trocam, hoje eles não querem sair de lá de forma alguma. Assim, foram acho que 3 ou 4 ondas, né, de pertencimento. Cada onda, assim, vem mais perto. Eu vou lembrar as ondas. A primeira, a mudança para o CAR, né, que é a Uhum. mudança física, que teve resistência no começo, tal, que eles foram, que no começo fica todo mundo em silêncio, tal, mas vão se adaptando. A segunda mudança, Apolo, né, a camiseta Apolo. Agora somos todos iguais, Uhum. né? A terceira mudança, né? Os rituais Isso. matinais. Essa foi a principal. Na tua opinião, foi? Foi. E eles ocorrem por áreas, por setores ou é global? Por departamento. Por departamento. Por E se departamento. assiste a alguns? Sim, E, muito legal. e o que eles falam nesses rituais e quanto tempo dura? Existe um padrão, né, que a gente passa, uma Uhum, orientação do que vai ser falado. Esse padrão sai do Comitê de Cultura, uhum, eles que se reúnem e decidem qual vai ser a pauta da segunda-feira. Os rituais ocorrem em todas as áreas, todos os departamentos na segunda-feira. Eles definiram horários diferentes, porque realmente, como a gente está falando de lojas e tudo, cada uma tem seus horários, né? Então, não é o mesmo horário, basicamente é pela manhã, mas não exatamente no mesmo horário. E eles recebem, o líder da área recebe a orientação na semana anterior, lá para quinta ou sexta-feira, e aí na que vai ser segunda, do falado. que vai ser falado. E na segunda ele reúne o time e aí ele, dentro daquele tema, E uma ele. reunião de 10 minutos, 15, 20? 10, 15 minutos E é de pé? em pé. Tá. E para você, na sua opinião, isso foi o que deu o maior impacto? Foi, porque é isso que está colocando todo mundo na mesma página. Agora todo mundo se sente parte, porque a gente começou com uma coisa que foi muito para a liderança. Você até não falou aí, mas a gente teve a convenção de líderes até antes de colocar os rituais. Exatamente. Que a gente lançou a cultura para a liderança lá no hotel, Uhum. né? Que a gente levou eles para o fim de A semana. gente fez aquele encontro com os líderes e ali foi, vamos dizer assim, vendido, né? Internamente. Foi um selling, Isso. um processo de venda interna para a liderança. Exatamente. Então, a gente teve isso aí, que eles já saíram motivados a fazer. Exatamente. E aí eles começaram com os rituais
né? E aí eles trouxeram o resto do time, porque até então eu fico imaginando que o vendedor, eles deviam estar ali só na fofoca entre eles, o que está acontecendo, o que que eles estão armando, o E que vai isso também vai para as lojas, acontecer. né? Também é praticado nas lojas, nas oficinas. Todas as áreas, todas as áreas. Então, por exemplo, numa concessionária, a gente tem a área de vendas de veículos novos, a gente tem o estoque, todos os estoquistas se reúnem com o líder do estoque, Olha, e a gente tem, por exemplo, a oficina. Ele reúne, o chefe de oficina reúne todos os mecânicos. Nós temos a recepção dos consultores técnicos, então o líder da recepção reúne com seus consultores. Então são várias áreas dentro da operação da concessionária. E para cada uma dessas é um grupo diferente que se divide ali e faz o seu ritual. Para não ficar um ritual com muita gente, é um ritual menor. Aparentemente é simples, né? Você chegar e falar assim, vamos fazer um ritual, né? É algo que não custa para a empresa, não é um investimento, não é nada. Mas é difícil, né? Você convencer líder que ele tem que fazer uma reunião. Você não teve muita resistência? A gente teve líder que quis fazer de qualquer jeito, super rápido. Em qualquer horário. Em qualquer horário, não queria fazer. Porque o ritual ele tem que ser uma coisa com a hora marcada. As pessoas têm que chegar e saber que naquele horário ele tem esse encontro, né? Então, teve líder que na hora que sobrar um tempo, eu junto todo mundo aqui. Então a gente teve que chamar, explicar de novo, explicar a importância, explicar que ele precisava ter um horário definido. Acho que teve até um cara que tirou umas fotos, né? A gente recebeu uma denúncia de uma loja que a pessoa contou que o líder fazia foto de todo mundo junto e colocava no grupo, porque existe um grupo de líderes, quando eles estão fazendo o ritual, tem gente que manda foto, tem gente que manda vídeo, mas eles sempre mandam. Toda segunda a gente recebe eles fazendo o ritual de cultura, né? Aí ele tirava uma foto com o time todo e não lia nada do que era orientado, não fazia o ritual de fato. Mas fingia. Mas fingia. E a gente recebeu essa denúncia e, inclusive, não teve o que fazer, porque isso é uma quebra de confiança tremenda, né? Enorme. Também na parte de formação de líderes, eu acho que vocês fizeram de uma forma bem robusta, né? Eu estou entendendo que tem uma escola de líderes com cerca de 5 workshops ao longo do ano. Tem uma escola de negócios para a formação de um grupo seleto de líderes para se tornar executivos mais sênior, executivos e executivas mais sêniores, né? Para um possível cargo. Também existe um encontro anual com 100% da empresa, né? Que é um trabalho herculano, né? De movimentar as pessoas, mobilizar, trazer hotel, aéreo, juntar todo mundo, que é chamado de Convenção Ramasa ou Cora, né? E tudo isso são ações. A sua sensação, você acha que isso tudo vale a pena? Não é muito? Você, por acaso, chega a discutir isso com algum colega seu e que fala, não faça tudo isso não, eu faço menos. Como é que é a sua percepção? É muito, é pouco, é o suficiente? Eu acho que esse é o diferencial. Então, eu acho que a gente poderia estar fazendo menos, mas a gente não teria diferencial nenhum no mercado. Esse é o que vai trazer o nosso diferencial. Então, tanto é que a gente percebe isso na verbalização do cliente, né? Está sendo percebido pelo cliente que nós temos um diferencial no mercado. No meu ponto de vista, vale super a pena. Eu aumentaria se eu pudesse. Muito bom. Bom, Mariana, eu agradeço muito o teu tempo. Eu sei que você é super ocupada, fica dividindo sua agenda entre São Paulo e Goiânia. Agradeço muito você ter reservado esse espacinho de tempo para vir conversar com a gente. É um prazer enorme estar aqui, João. E é sempre muito bom conversar com você. Muito obrigado. E, gente, a gente conversou com a Mariana Hassi e eu queria que vocês, quando vocês pudessem, olhassem o site da empresa, quem estiver na região, se vocês puderem, visitem as lojas. Vale a pena, são lojas diferentes, a forma com que as pessoas são tratadas internamente, com que elas tratam os clientes.
E olha, é um prazer ter vocês aqui e ter empresárias executivas como você, Mariana. É isso que o nosso país precisa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde.